Sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prézia, edição 312. Meu nome é Guilherme, eu vou conversar com meu irmão Caio, que mora lá no topo das montanhas rochosas canadenses, onde é mais frio no Canadá, 1.000 metros de altitude. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme. Como que você tá? Eu tô bem. Você tá com as energias renovadas, que você voltou de viagem, você foi pra British Columbia? Tô, energias renovadas. Um pouco cansado ainda. Poucas horas atrás a gente voltou, mas estou bem já. Você tá até meio bronzeado. Pessoal, Tô bronzeado, o Caio não né? tá bronzeado? Tá. Ele não tá bonito? Mas também a gente ficou o dia inteiro fora também, no lago. Tá Tal. todo mundo bronzeado. Todo mundo voltou bronzeado. feliz, bronzeado. Voltou. Então é o seguinte, pessoal. O Caio vai jogar umas imagens para vocês verem aonde o Caio esteve na última semana. Quantos dias você tirou de férias esse ano? 5 Caio? dias. Isso não é férias. Ah, mas é o que deu, né? Isso é um carnaval. Não, eu tô que a gente tá gravando agora, a gente tem gravação todos os dias, porque o Guilherme vai sair de férias. Eu vou sair de férias. Ó, nesse podcast a gente vai conversar com vocês sobre tendências de imigração. Ó, a imigração bateu recorde em julho agora, a gente vai mostrar os números para vocês. E o Canadá ainda vale a pena? Que é uma das perguntas que a gente mais vê no Google. O pessoal digita, vai começar a pesquisar sobre o Canadá. Peraí. O Canadá ainda vale a pena? Então, o Canadá ainda vale a pena em 2025? Caio, vamos conversar, vamos dar real com o link, com estatística, para as pessoas tomarem a melhor decisão de vir para o Canadá em 2025. Vamos, e com imagens belíssimas de fundo. Então não é imagem comprada, não. Não. Não é imagem comprada. Foi você que filmou essas imagens. Eu levei o celular nosso da empresa, deixei o celular no carro e fomos dirigindo. Estrada maravilhosa, um dos lugares mais bonitos do mundo. Pessoal, acompanhe o rolê que o Caio deu pelo interior do Canadá. Então, Caio, vamos já começar a falar sobre tendências para a imigração em 2025. Sim. Vamos falar de oportunidades de imigração. Porque é o seguinte, a imigração no começo de novembro, ou seja, a gente já está em julho, quase em agosto, a gente já está em agosto, né? Em poucos meses a imigração vai divulgar a meta para 2025. Eu gostaria de perguntar para você, atualmente a gente está batendo recorde, 500 mil de imigrantes, a gente em 20 anos cobrindo esse assunto, a gente nunca tinha visto isso antes. Você acha que o governo, por pressão da mídia, da sociedade, eles vão cortar as metas de imigração para 2025? Esse foi o debate nosso antes da gente começar a gravar, né? A gente começou a analisar número, tudo. Assim, pessoalmente, eu não acho que eles vão abaixar a cota. Porque a gente está num momento da imigração, que o atual ministro da imigração, ele tá meio imprevisível. Você viu que eles jogaram pedra no escritório. Pessoal, eles jogaram pedra e pintaram, jogaram tinta no escritório do ministro da imigração. Então, assim, não foi você, não, né? Não fui. Só deixando claro. Eu não ia perder meu tempo indo pra lá. Né? Não, e a gente é contra esse tipo de coisa. Sim, né? Mas interessante. Foi interessante. A gente não é muito fã dele, né? Agora, então, ele tá meio imprevisível. Ele tá fazendo coisas que tá deixando algumas pessoas com o cabelo em pé. Mas o meu o Guilherme ficou com o cabelo em pé recentemente, né? Agora, o que a gente tá vendo ele fazer, ele tá, entre aspas, né, atacando mais essa questão da estudantes internacionais e um pouco de trabalhadores estrangeiros. Mas até o momento ele não encostou na parte de imigração. Se for ver, ele não deu nenhum indício de que essa questão da imigração vai ser reduzida ou a gente precisa combater, vamos reduzir, não. Até agora não teve nenhuma demonstração dele a respeito disso. Então ele tá bravinho com os estudantes internacionais, por culpa deles mesmo, mas ele não tá encostando nessa questão da imigração, né? E também a gente tem que analisar do ponto de vista o que realmente está acontecendo. Uma coisa é o que eles falam, outra coisa é o que eles fazem. É verdade. Principalmente político, né? O que a gente viu nesse mês, em termos de imigração, foram chamadas um pouco mais de 19 mil pessoas. Só o sistema de imigração federal para o Canadá. Foram quase 20 mil quase pessoas. 20 mil pessoas. A gente teve chamada dia 2, dia 4, dia 5, dia 8, dia 16, dia 17, dia 18. Então, analisando o que ele está fazendo, não há indício, e também a falta do que ele está falando, não há indício de que a cota de imigração vai reduzir. Entendeu? Então, assim,
Caio, só uma coisa, você falou que ele está atacando os estudantes internacionais. Vamos deixar isso claro, porque já teve gente que mandou mensagem pra gente, já falando, o ministro da imigração está falando mal contra o estudante internacional, eu estou repensando em estudar no Canadá. Vamos passar isso a limpo de uma vez por todas, né? Sim. Quem que ele está criticando ou indo contra? Na verdade, recortaram o que ele falou e olha só. Você está defendendo o ministro da imigração. Foi até o que o Guilherme falou na hora que a gente estava passando essa pauta, né? O Guilherme falou assim, olha, defender ele é muito difícil, mas nesse caso... Nesse caso é que recortaram um negócio que ele falou de que não, você precisa voltar, você, né... Terminou o visto, você tem que voltar. Você tem que voltar, né? Uma coisa assim, pegar essa frase. Na verdade, era em relação aos protestos que tá tendo de pessoas que já perderam o visto, ou estão para perder o visto, inclusive a parte de permissão de trabalho do post-graduation. E ele meio que falou assim, você tá sem visto no Canadá, você não pode ficar no Canadá, né? Você não conseguiu se adequar em nenhum programa de imigração. E olha, para você não conseguir se adequar, não conseguir migrar com... Você vem estudar e você vem trabalhar, então foi nesse aspecto. Até me coça defender ele nisso. Mas não é questão de defender, é de ser justo, né? Sim, porque olha só nesse mês de julho, o Canadá chamou 6.300 pessoas no CEC. Que é o Canadian Experience Class, que normalmente para quem vem estudar e depois a pessoa, depois do estudo, ela vai trabalhar. Fizeram uma chamada mega chamada gigantesca, 6.300 pessoas. Entendeu? Quer dizer, o Canadá está super aberto para estudante internacional, né? É esse programa de imigração federal, né, que qualifica se você tem 1 ano de experiência de trabalho no Canadá. Basicamente, todo mundo que aplicou era estudante internacional. Sim. E assim, sem contar também que, se for ver, eles chamaram 5.000 pessoas só da parte de francês. Ou seja, se você tem um bom nível de francês. Se você já está acompanhando aí nos últimos 6 meses, já sabe a nossa opinião a respeito disso. Eles chamaram 5.000 pessoas que falam francês para morar fora da província que fala francês. Como assim, cara? É a mesma coisa chamar gente que fala chinês para morar no Brasil? Então, o Canadá não tem demanda fora de Quebec. Praticamente é quase zero a demanda por pessoas que falam francês. Não vou falar que é zero, porque senão tem gente vocês estão falando... Tem programa federal. Porque você tem empregos federais que você precisa, que nem quando a gente Professor de francês. É isso que é interessante. Quando a gente gravou um vídeo uns meses atrás, que eu fui atrás dos dados aqui de Alberta, né? Quais são os empregadores, qual que é a demanda por profissionais que falam francês. E era principalmente a parte de educação. Escola de francês. Ou a parte de francês, ou seja. Padaria? Croissant? Não. Então, o que a gente vê é que eles estão chamando mais do que deveria. Mais do que deveria. Mas se eu falasse francês, eu aplicaria e passaria na frente da fila, né? A gente já comentou. E assim, essa questão da cota, se a gente acha que vai reduzir ou não. Bom, a gente está provavelmente no mês, esse mês de julho, agora, a gente está no final de julho de 2024. Talvez tenha sido o mês que o tema imigração no Canadá foi o mais... que o pessoal mais questionou. Talvez é melhor reduzir a cota de imigração, né? A mídia falou sobre isso. A gente está no maior ataque sobre esse tema de imigração no Canadá, da história da imigração canadense. E no mês onde você tem o maior ataque, né, entre aspas, a respeito disso, foi um dos meses que ele mais chamou imigrante. Então você concorda que quando você fala assim, o que vocês acham que vai acontecer em novembro com a cota? Sinceramente, baseado nas ações dele, baseado naquilo que está acontecendo, eu acho que ele vai continuar dando uma de bravinho com estudantes internacionais e outros problemas. Ele é tigrão com estudante internacional, cara? Porque... E ele é gatinho com imigração. Exatamente. Então é isso que é o que a gente está vendo desse governo, porque para eles o que importa mais é o que eles estão falando, o que a mídia vai... Porque eles estão caminhando para uma eleição que provavelmente eles vão perder, então ele está tentando fazer um damage control, mas não está funcionando. Assim, muito. Resumindo, porque eu acho que a pessoa que está assistindo esse vídeo, ela quer saber se ainda vale a pena vir para o Canadá. Então, em termos de cota, o Canadá está vivendo o ápice de cotas de imigração, programas de imigração. Julho foi um dos
meses, nos últimos anos, que mais chamaram imigrante, esse julho de 2024, que mais chamaram imigrante. Foram quase 19.100 e não sei quantos imigrantes foram chamados só no sistema de imigração federal. A gente não está falando das províncias, dos programas provinciais. Agora, vamos supor que ele chega em novembro e fala assim, você quer saber? Vamos dar uma aqui, a gente está tentando ajustar. Então, ao invés de ser 500 mil, vamos colocar... 499. Vamos colocar 480. 497. 490. Só para a gente dar uma que a gente está reduzindo. Na prática, vai fazer diferença para você que quer emigrar para o Canadá? Não, nada. É imperceptível isso. Quando a gente migrou era metade da cota. Entendeu? Agora, que nem você pega, por exemplo, outra análise desses números que a gente teve da imigração esse mês. A gente teve uma chamada pro pessoal que fala francês no dia 18. Nota de corte, 400 pontos. Baixo. Super baixo. Para quem acompanha sabe, 400 pontos é muito baixo. Então, a gente está no momento que eles estão chamando... Você atualmente, você pode ter nunca saído do Brasil, ou do país de origem, você pode nunca ter vindo pro Canadá, e você foi lá, estudou francês, conseguiu 400 pontos e conseguiu migrar. A chamada que eles fizeram para quem veio estudar e trabalhar aqui, 515 pontos. Ou seja, se você está aqui estudando e trabalhando, você precisa comprovar mais pontos do quem está fora e fala francês. Isso daí é uma porta lateral, é uma porta gigante lateral na imigração para quem fala francês. É uma diferença de ponto muito grande. 115 pontos é uma diferença de ponto muito grande. Sabe o que é interessante, cara? Às vezes a gente ouve, não, porque as notas de corte estão muito altas. Às vezes eu vejo vídeo falando, não, o Canadá mudou, agora as notas de corte estão muito altas. Nota de corte está muito alta dependendo do perfil, porque dependendo do seu perfil, se você fala francês ou se você está em determinadas profissões, por exemplo, a gente vai falar em seguida, a nota de corte não está alta. Da área de saúde, nota de corte, 445 pontos. Super razoável. Trades, trabalhadores técnicos com nota de corte, 436 pontos. Então depende da profissão, né? Uma nota de corte razoável, né? Para não dizer baixa, né? Caio, agora vamos falar de uma tendência número 2, que a gente já está falando, né? Que o Canadá em 2025 vai dar preferência para determinados perfis. Você estava falando de francês, né? Tudo indica, vazou um documento, a gente até gravou um vídeo, vazou um documento de que eles vão continuar chamando, pelo menos em 2025, que a gente está falando do ano que vem, né? E pelo menos em 2025 a gente vai continuar tendo chamadas com nota baixa para quem fala francês. Vai. E também no documento diz que eles vão continuar, para você que está no Brasil pensando em vir para o Canadá, quer colocar o seu perfil na base de dados do Express Entry, que é o sistema de imigração federal para o Canadá já nesse documento mostra que eles vão continuar dando preferência e fazendo chamadas específicas por profissão. Sim. Quais são as profissões, para o pessoal ter uma ideia? Profissões da área técnica, parte de saúde, tecnologia, engenharias, agricultura, transporte, né? Então eles vão continuar chamando essas pessoas chamando essas pessoas nas chamadas, né? Nesses convites que eles estão fazendo no Express Entry. Caio, saiu até um estudo de um banco que a gente vai comentar daqui a pouco no podcast, que é profissões que mais deram visto de trabalho para estrangeiro. Então daqui a pouco a gente vai falar um dado bem interessante de um banco aqui no Canadá, com uma estatística bem interessante sobre emprego para estrangeiros. Quais foram as profissões que mais deram emprego para estrangeiro nos últimos 5 anos? Quais que foram que mais cresceram? Sim. A gente vai falar sobre isso, né, cara? E, Caio, eu acho que também a gente não pode deixar de comentar que, como tendência número 3 os esqueminhas vão cair. Os esqueminhas vão cair. Você sabia que os esquemas vão cair? A gente já comentou a respeito dos esqueminhas que devem cair também. Qual que é o principal esquema que vai cair? Você tem alguns esqueminhas que a gente comentou nesses últimos anos, né? Você tem a pessoa que vem pra cá com, às vezes, visto de turista, a pessoa entra e tenta uma oferta de emprego. Você tem o pessoal que vem pra cá, pega uma carta de aceitação, pega um college mais... de esquina, unisquina, só para conseguir entrar no país como visto com um visto estudante, uma permissão de estudo, e a pessoa daqui ela tenta a sorte. Então essas coisas devem reduzir nos próximos anos, né? Pelo menos o governo está falando que nisso ele é tigrão, nisso o ministro da imigração ele é bem tigrão. Ele quer pegar essas faculdades privadas, pequenas, que só estão dando carta de aceitação,
para a pessoa chegar aqui. Às vezes ela fala assim, ó, eles até marcam que a pessoa foi na aula. Ele nunca apareceu no campus. Ó, presente. Tal, presente. Isso acontece. Isso tem que acabar. Flávio, onde está o Flávio na sala? Onde está o Flávio? O Flávio está trabalhando, ele está usando o visto de estudante para trabalhar. Ah, não interessa, ele pagou presente. Daí o Flávio vai reclamar depois que eu não conseguiu se enquadrar o programa de imigração. E aí o ministro reclama, o pessoal reclama do ministro. E aí o pessoal joga tinta no escritório do ministro. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu, né? Não dá nem para levar a sério isso. Né? Mas assim, agora voltando, né? Um tom mais sério, cara. O ministro ele já deu todas as indicações que ele vai atrás dessas faculdades que não estão dando curso, não estão dando educação, só estão dando visto de estudo e trabalho para estrangeiros. Mas ele não vai atrás das fraudes de LMAE. Ah, não. Isso, do visto de trabalho. Esqueminha vai continuar. Mas assim, para a pessoa que está chegando agora, né? Eu acho que é importante, né? Você que está chegando agora no nosso canal, você já viu que a cota está altíssima, a oportunidade de imigração está alta. Tudo indica que tudo vai continuar indo, pelo menos para 2025, do jeito que está. Eu acho que uma dica que a gente pode dar sobre essa parte de faculdade é: vai estudar numa faculdade boa, uma faculdade de qualidade, uma faculdade que não tem nada a ver com esses esquemas de carta de aceitação. Aquele negócio do Plano Canadá que a gente falou, né? Você tem que se ajustar, você tem que dançar conforme a música. A gente está vendo que muita gente na área VIP... A área VIP é uma plataforma que a gente tem de ajuda para as pessoas que querem migrar para o Canadá. A gente tem mentoria, a gente tem a parte de produção de currículo para você conseguir seu emprego, toda a parte de treinamento. A gente tem uma comunidade que tem participação da consultora de imigração, né? A gente tem essas mentorias quinzenais, a gente tem mentorias de orientação educacional. E uma das coisas que a gente está observando é que tem muita gente que já começou a ajustar o Plano Canadá. A pessoa falou assim, fazer um curso bom. Vou fazer um curso bom. O governo está falando que é mestrado, então, que precisa agora? Tá, vou fazer um mestrado, vou fazer as coisas com antecedência, não vou deixar para a última hora. Então, você vê que tem muita gente já ajustando o plano. E são essas pessoas que vão se dar bem em 2025, né? Recentemente, a Silvia, que trabalha com a gente nessa parte educacional, ela adicionou orientações educacionais praticamente quase quinzenal. Para quê? Para preparar você para saber as melhores opções, para saber a melhor estratégia, para você conseguir desenhar o seu Plano Canadá, fazer as coisas com antecedência, com o planejamento certo. Porque o que a gente viu nos últimos meses, às vezes não é nem culpa das pessoas. Às vezes. Mas tem muita gente que deixa fazer as coisas de última hora. E você vê que as pessoas que tiveram mais problema nesses últimos meses para conseguir uma vaga na faculdade, ou para fazer um pagamento, ou para fazer todo o processo em tempo para você aplicar para uma permissão de estudo, para você poder chegar aqui, são as pessoas que deixaram para fazer de última hora. Quer sair logo do Brasil. Quer sair logo no Brasil e, sabe, tenta qualquer coisa, ou pega qualquer college. Não consegui nesse college, eu vou fazer no outro, porque aqui fecharam as vagas, então eu vou no outro, vai qualquer um. E daí essas pessoas normalmente têm problema. E a gente dá toda essa orientação na área VIP. Faculdade boa, a gente só trabalha com faculdade boa e curso em alta demanda. Isso daí é muito importante. Você estava falando de mestrado, eu acho que é importante a gente comentar aqui, para quem está chegando agora no nosso canal. Quem vem fazer mestrado, pode ser mestrado de 1 ano, né? Você tem visto de trabalho depois de 3 anos. Você terminou o curso de mestrado, o governo vai dar 3 anos de visto de trabalho e o seu marido ou esposa, parceiro ou parceira, pode trabalhar enquanto você estuda. Esse é um dos melhores caminhos para quem tem tempo, né? Um determinado tempo, dinheiro, né? Já tem uma graduação no Brasil, né? O Canadá tem uma avenida de caminho que você pode seguir para estudar, trabalhar e depois se qualificar para a imigração. Eu acho que esse curso de mestrado, a gente está tendo um aumento muito grande. A Silvia está tendo bastante trabalho nessa parte de visto, né, de cursos de mestrado, que é o que o pessoal está procurando agora. Né? E paralelamente a isso, estuda francês. Nunca se sabe. Depende de você. É aquilo que a gente comentou. Estuda francês, entra para a base de dados do Express Entry. E paralelamente você vai fazendo assim, se eu não for chamado aqui, ou se eles mudarem a regra aqui, pelo menos eu tenho um plano paralelo de estudar no Canadá. Né? Caio, eu até posso mandar um abraço para a Silvia que trabalha com a gente, que enquanto a gente grava isso, a casa da Silvia alagou. Alagou a casa da Silvia. Ela contratou uma pessoa para fazer um serviço e a pessoa foi furar, acho que alguma parede, alguma coisa, e furou um cano. Você viu isso? Furou um cano, alagou toda a garagem dela, toda a parte de baixo da casa dela, alagou. E ela tá tendo lidando aí com essa dor de cabeça. E isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você aqui no Canadá. Vazamento de água. A minha esposa estava grávida.
da Hannah. Mas assim, já quase, faltando assim, umas 2, 3 semanas pra Hannah nascer. E a gente morava num apartamento e do nada... Em Vancouver, assim, né? Em Vancouver. Do nada comecei a ver água na cozinha, assim, vindo, pá, saindo e tal. Começou a encher de água. Abri a porta, todo o corredor, assim, cheio de água. Água vindo pela escada. Eu lembro disso. Você cara. lembra? Claro que eu lembro. A gente teve que mudar, né? Você teve que mudar de apartamento porque alagou. É. E a sua esposa estava para ter filho. Tava, Foi assim. Quer dizer, Tenso. você estava esperando a bolsa estourar e, de certa forma... Estourou. Tem uma ironia nessa história, Tem, né? Que fica aquela tensão do primeiro filho. Quando que a bolsa vai estourar, eu vou ter que colocar ela no carro e levar para o hospital, né? É. Você tava na sua cabeça. É. E aí você começa a ver um monte de água De escorrendo. água, Né? E a bolsa estourou. A bolsa junto com a estourou. água. A bolsa estourou. Como que foi você ter filho no meio de um alagamento? A hein? sorte que eu acho que o fato da minha esposa estar grávida, tudo, eles eram um complexo que eles tinham vários prédios, né? E a gente conseguiu mudar para um apartamento que era idêntico ao nosso, praticamente, só que era virado ainda para o parque, que era mais bonito ainda. E há uma semana antes da Hannah nascer, a gente conseguiu mudar para lá tudo. Porque metade do prédio foi afetada. A gente conseguiu mudar para outra parte. Olha que história, né? Todo mundo tem alguma história de alagamento. Quem mora aqui no Canadá é muito comum. Não sei porquê, é muito comum alagamento. Se bem que no Brasil o pessoal vai falar que também, né? Sim. O meu vizinho estourou o cano, foi fazer uma reforma, tirou o pilar da sala, caiu tudo. Caiu né? tudo. Nossa, Você já viu isso? já. Eu vi uma notícia no Brasil que ele tirou o pilar, caiu tudo, caiu o prédio. Então, cara, agora voltando, né? Voltando. Saiu um estudo muito interessante. Não, antes do estudo muito interessante. Para você que está pensando em vir para o Canadá, você fala assim, como que vai estar a economia do Canadá em 2025? O mundo, todo mundo sabe, né? O mundo está passando por um momento aí de transição econômica pós-pandemia. Não tem nenhum país que está nadando em dinheiro. Já deixando claro, não tem para onde fugir. Ou você vai ficar no Brasil, olha como que está o Brasil. O Brasil é o país do que o azeite custa R$50. Como que você vive num país que um azeite custa R$50? Ou você fica no Brasil, ou você vai procurar ir para um país rico, como o Canadá, país rico que esteja aberto à imigração. Não adianta ir para a Suíça. Sim, Eu tenho um amigo que foi para a Suíça e falou assim, lá não tem esse negócio de Não tem esse negócio de imigração, não. Lá não tem imigração, não. Lá só tem gente que o tataravô já morava lá, na Suíça. Então você vai ter que procurar ir para um país rico. Pode ser Estados Unidos, pode ser Canadá, pode ser Austrália, Nova Zelândia. Então essas são as opções, né? E olha que interessante, saiu uma projeção do fundo, não é a gente que está falando, Fundo Monetário Internacional, a gente vai colocar o link na descrição, inclusive saiu isso no Financial Post, que o Canadá, entre os países ricos do Ocidente, ou seja, você pega todos os países da Europa, Estados Unidos, Canadá, o Canadá é o que mais vai crescer em 2025. Segundo projeções, esse ano, né, o crescimento está meio assim, né, o mundo inteiro está meio zonzão, mas em 2025 o Canadá vai crescer 2,4%, que isso daí é o maior índice dos países ricos. Sabe o que é interessante? Você fala assim, mas como que o Canadá vai crescer mais que os outros? Muito simples de explicar isso. A gente está deitado, a gente está sentado aqui, Caio, onde a gente está? Se a gente fizer um buraco aqui, nesse estúdio, tem petróleo aqui debaixo dessa casa. Então. Vamos? Não, mas sabe o que acontece? Sem descobrir petróleo, o governo... O governo vai chegar, vai bater na porta. Mas se você quiser, depois da gravação do podcast... pode experimentar, né? Vamos tentar? Vamos tentar achar petróleo? Pessoal, o Canadá está sentado junto com os Estados Unidos, o interior dos Estados Unidos, talvez eles estejam sentados na maior reserva de petróleo do mundo não explorada. Gás natural também. Gás natural. Né? Fertilizantes. Recursos naturais. Então, por mais difícil que esse ajuste que a gente está passando nesses anos depois da pandemia, o Canadá, e até com a questão política do Canadá, mesmo assim, você vê que o Canadá ele tem tanto recurso natural que dificilmente você consegue acabar com uma economia como a do Canadá. Ou reduzir, né? Acabar acho que é exagero, não, né? Sim. Se o Canadá acabou o mundo, né? Sim, A verdade é essa, né? Assim, reduzir, né? Atrapalhar a economia. Sim, Você vê que o Canadá vai crescer bastante em 2025. E até porque a própria... isso que muita gente às vezes não entende do Canadá. O Canadá, as províncias têm uma autonomia muito grande. Basta ver o que aconteceu, por exemplo, aqui com a província vizinha, Saskatchewan, né, que o governo colocou o Carbon Tax, que é um imposto de carbon, né? Como é que eu posso explicar? Imposto de carbono. Traduzindo diretamente. E daí você
Aí Saskatchewan chegou e falou assim, não, a gente não vai cobrar, foi lá, brigou, peitou o governo federal, falou, não, a gente não vai cobrar da nossa população, foi lá, ele tinha falado ano passado, ó, a partir de 1º de janeiro a gente não vai cobrar, por mais que seja um imposto federal, aqui as pessoas não vão pagar. Conseguiram, ele simplesmente bloqueou todo o acesso ao governo federal em relação a isso, foi lá, processou o governo federal. A província processou. A província processou e a província ganhou. A Corte Superior, do Canadá deu ganho para a província. É isso que as pessoas não entendem. Muita gente começa a pesquisar sobre o Canadá e fala assim, o Canadá está caro. Peraí. Caro em que sentido? O Canadá é o segundo maior país do mundo. Tem lugar que é caro, tem lugar que não é tão caro e tem lugar que ainda é bem, que eles falam aqui, affordable. É bem acessível para você pagar. Sim. E a mesma coisa a economia, é a mesma coisa a política, né? O Canadá ele é muito grande e o Canadá funciona como o Caio está falando, né? Cada província, cada região tem total autonomia sobre o governo federal. A gente vê aqui em Alberta, né? É como se fosse um país dentro de um país. Quebec, por exemplo. Quebec é um país dentro de um país. É um país dentro de um país. Alberta também. Muito parecido com os Estados Unidos aqui, né? Então você tem isso, você tem províncias que têm uma economia muito forte, né? Você pega a gente vai comentar a respeito disso, mas né, você pega Alberta, que o pessoal fala, tá caro, pô, eu viajei. Não sei, quantos quilômetros que eu dirigi? Não sei. O gasolina aqui, eu paguei 1,50. O pessoal falando que o Canadá tá caro. 1,50. Quanto que a gente gastou? Eu levei, eu acho que eu abasteci uma vez. $60. Encheu o tanque. $65 que a gente gastou de combustível, a gente cruzou as montanhas rochosas. Mas é subida, mas gasta mais na subida. Mas tudo que sobe tem que descer. Aí você vai, mas você coloca no neutro? Não coloca. Não é bom colocar no neutro, não. Mantém o carro engatado na descida. Não precisa se alterar. Mas... Não joga no neutro, não, pessoal. Eu já fiz isso, eu quase bati o carro quando eu tinha uns 20 e poucos anos no Brasil. Eu não sabia que... A gente jogava direto no neutro. Não, no neutro você pode jogar, mas não é bom, né? O pessoal que tá acompanhando sabe. Deixa engrenado, joga uma quarta marcha, uma terceira... Uma quarta marcha você segura. Proteger o freio. Mas eu fiz muito pior do que isso, cara. Mas muito pior. Você desligou o carro? Eu desliguei o carro, pessoal. Olha aqui. Ainda bem que não foi numa descidinha só da... Olha que Barney do Fred Flintstones. Eu desliguei o carro numa descida porque eu achei que era que nem bicicleta. Você travou a direção. Eu era jovenzão, assim, tinha acabado de começar a dirigir, né? Aí eu pisei no freio, o carro continuou descendo. Mas já pensou se não liga o carro? Ligou o carro. Ligou o carro. E aí o freio voltou a funcionar. Nossa, por que a gente tá falando sobre isso? Eu tava falando que eu gastei $65 só pra abastecer o carro pras férias. Ah, sim. E que o pessoal fica falando que o Canadá tá caro. O Canadá tá caro, mas veio os preços no Brasil, né? Então, ó, o Canadá é o país que mais vai crescer. A gente vai colocar o link pra quem tá falando assim, de onde vocês tiraram isso? A gente vai colocar o link na descrição do vídeo para vocês verem que, em termos de economia, você não tem que se preocupar com o Canadá. O Canadá vai continuar rico. Quando eu nasci há 20 anos atrás, cara, quando eu nasci há 20 anos atrás, o Canadá já era um país riquíssimo. E continua rico. E eu imagino, quando eu morrer, vai demorar bastante. Deixa eu até bater aqui. Madeira boa. Madeira boa. Vai continuar rico o país. Porque é um país que tem tudo. Tem recursos naturais, tem economia de tecnologia, tem indústria, tem fazendas. Tem vizinho rico. Então, eu acho que esses números não surpreendem, né? Sim. Outra fonte de informação, a gente foi no site do Statista. Você gosta do site Statista? A gente já usou bastante o Statista, sim. É um bom site, uma boa referência, né? No site do Statista está colocando o Canadá vai crescer 2,4, menos da outra projeção. Mas é um crescimento maior do que a Coreia do Sul, que o pessoal sempre elogia. Você pegar a Austrália, 2%. 2%. Estados Unidos, 1,8%. Ou seja, o Canadá vai crescer mais que esses países. Os Estados Unidos que os Estados Unidos também está num ano delicado, né? Ano de eleição. Eleição é complicado, o pessoal segura para investir. Eu acho que até esse número dos Estados Unidos, eu não acho que ele é justo. Vai mudar, Porque os Estados Unidos é um país, né, que... Muito rico, né? E assim também como o Canadá. Tem petróleo. Os estados também têm uma autonomia. Você vê estado nos Estados Unidos que é impressionante. Mas, então assim... Pra ser justo, eu acho que os Estados Unidos vai ter um crescimento maior, mas é que a gente tá num ano de eleição nos Estados Unidos. O pessoal tá segurando. Então, provavelmente, talvez isso afete. Passando a eleição, aí o pessoal investe. Aí volta a investir, né? E olha só, agora vamos falar de um estudo interessante que saiu. O ar tá seco aqui, pessoal. Explica pro pessoal enquanto toma água, por que o ar tá seco, cara?
Porque é Calgary? Não, porque tá uma queimada. Tem queimada no ar. Tá com queimada. O norte de Alberta, acho que o parque lá onde fica Jasper, né? A cidade de Jasper, tava com fogo e bateu um vento e trouxe a fumaça pra cá. E por isso que o ar tá seco, prejudica um pouco a garganta. Agora voltando, Caio, a minha voz voltou. O Canada Trust, que é um banco aqui no Canadá, a gente vai colocar o link também. Um estudo, eles publicaram esse ano um estudo bem interessante, analisando também projeções econômicas por província no Canadá. Sabe o que é interessante do estudo deles? Que eles identificaram que o lugar que mais vai crescer, a região que mais vai crescer economia no Canadá nesse ano, no próximo ano, é o meio do Canadá, que eles chamam de pradarias. Não é padaria, não, viu, é cara? Pradaria. Pradaria, que são pastagens. Pastagens. Né? Quais são essas províncias que mais vão crescer? Aqui Alberta, Saskatchewan, aqui do lado, e Manitoba. E lembra, Guilherme, que uns 2, 3 anos atrás, uns 2 anos atrás, pelo menos, a gente pegou um estudo também semelhante, não sei se era o do Banco de Montreal ou se era do TD, que eles estavam prevendo que 2024, 2023, 2024, 2025, as províncias que mais iriam crescer seria Alberta, Saskatchewan. E foi o que aconteceu. O que a gente viu nesse último ano, a melhor economia do Canadá hoje em dia é a província de Alberta. É a província de Alberta, em termos de economia. Em termos de economia, crescimento. Renda per capita Renda também. per capita. Teve muita gente que saiu de Ontário, saiu de British Columbia, veio para cá e você acaba girando a economia. A Alberta atraiu diversas empresas com um imposto corporativo baixíssimo, então você também, muita empresa mudou para cá e precisa de gente, daí essas pessoas estão mudando e essa quantidade de gente mudando para cá com dinheiro, porque a pessoa vendeu a casa dela em British Columbia, vendeu em Ontário, chega aqui com cash para comprar casa. Né? Isso gira a economia, Isso, né, você acaba girando a economia. E também a própria, eu ia falar entre aspas, mas não é, a briga do governo de Alberta com o governo federal, e que na verdade eles estão brigando mesmo, né? Existe uma briga. Isso que é legal aqui do Canadá. Aqui é muito difícil ter tirania. Aqui não tem tirania, porque é isso, é tudo dividido, o poder é dividido. Inclusive, acho que essa semana a Alberta vai introduzir mais uma lei, acho que essa semana, de prevenção de influência do governo federal aqui na província. É na província. Eles vão ter o Alberta Act upgraded. Porque já tem só que eles estão colocando ainda mais restrição do governo federal com a Alberta. Sabe o que é interessante? A gente recebe não muito, com uma certa frequência. Eu não vou pro Canadá porque eu não gosto do primeiro-ministro do Canadá. Eu não vou mencionar o nome pro algoritmo. O algoritmo tá ficando espertinho, tá ficando cara? Espertinho, tá né? ficando espertinho o algoritmo do Google, né? É. Então, assim, tem gente que fala assim, eu não tô indo pro Canadá porque eu não gosto da... Só que o negócio é o seguinte, a gente mora na província que é uma outra realidade. Aqui, como o Caio tá falando, o imposto é mais baixo que muito estado nos Estados Unidos. Aqui você tem um ambiente de negócios muito melhor que diversos estados dos Estados Unidos. Imposto corporativo, né? Imposto corporativo. Aqui você tem uma renda per capita proporcional igual, às vezes maior, que também alguns estados dos Estados Unidos. Aqui você tem uma lei específica, um governo específico. Então, assim, quando as críticas do Canadá, eu acho que o principal erro que a gente vê das críticas do Canadá é a generalização. Eles generalizam como se o Canadá fosse um país pequeno que daria para você colocar tudo dentro de um mesmo negócio. O que acontece às vezes em Toronto, uma notícia que a pessoa vê, roubaram o carro, não sei o quê. Você não tem como... É a mesma coisa que a gente chegar aqui, eu acho que muita gente não gostaria que a gente fizesse. A gente chegasse, pegasse uma notícia que acontece no Brasil e falar que o Brasil inteiro é assim. Né? E que a gente sabe que não é. Não é. O tamanho do Brasil, você tem de tudo no Brasil. Né? Também aqui não é diferente. E outra, a gente foi pro interior de British Columbia, a gente já viajou diversas vezes. O interior de British Columbia é muito mais parecido com Alberta do que com a região central de British Columbia. É uma continuação, né? É engraçado que eu fui para essa região de British Columbia agora, 90% dos carros lá é de Alberta. O que gira a economia é o pessoal de Alberta que vai para lá. Então tem que mudar para Alberta, a cidade tem que ser anexada. Você vê que é um negócio que meio que quase assim lá. Que nem, por exemplo, eu tava... fazia anos também que eu não assistia TV a cabo, né? Mas no último dia a gente tava no hotel porque a gente parou na água. Cuidado com as notícias de TV a cabo, hein? Não assiste muito notícias de TV a cabo, porque não faz bem pra saúde. Não, a gente ficou o dia inteiro fora. Só por curiosidade, eu liguei a TV a cabo lá, né? E... as propagandas do canal da TV a cabo... Tinha aparecendo duas propagandas de
caminhonete, né, da Ford era de concessionária de Alberta. Lá em BC. Então, para comprar uma caminhonete, eu tenho que ir para Alberta? É que às vezes, acho que pra pessoa lá, às vezes é mais fácil, dependendo do carro, dependendo do equipamento, às vezes é mais fácil a pessoa vir pra Calgary comprar do que você comprar em British Columbia, lá no Okanagan. E o imposto aqui em Alberta é 5%. Você compra um carro aqui em Alberta, é só 5% de imposto aí eu já não sei no valor do carro. Aí eu já não sei como é se o BC deixa. Eu acho que o BC faz uma compensação. Mas assim, em termos você vê da logística, tem muita gente tem muito produto que chega nessa região, tanto comida quanto, que na verdade vem de Alberta, não é nem de BC. Interessante isso, né, cara? Então, olha só, colocando em panorama, você que está preocupado com a economia, o Canadá é o país que mais, provavelmente é o país rico que mais vai crescer em 2025. E dentro do Canadá, você tem esse meio do Canadá, que é Alberta, onde a gente mora, Saskatchewan e Manitoba, que é uma região que vai crescer mais do que a média do Canadá. Vai crescer numa razão de 3 poucos por cento. Que é, para assim, se você comparar com o resto do mundo, é um crescimento para 2025, que vai ser um ano tenso, né, em todo mundo, né? Você crescer mais de 3% é realmente muito fora da curva. Porque aqui ano que vem, aqui a gente vai ter eleição. E outra, antes da gente passar para a lista de profissão, uma coisa que eu queria comentar, que comentário que a gente recebe, até para se você estava pensando em fazer esse comentário nesse podcast de hoje, tem gente que fala assim, não, mas eu vi, emprego, tem gente fazendo fila de emprego lá em Toronto, ou sabe, não sei o que, o desemprego no Canadá está aumentando. Hoje em dia, para você brasileiro que quer vir para cá, o que muda? Você tem duas situações, você tem aquela pessoa que está preparada, a pessoa que estudou o idioma, o inglês, francês, a pessoa ela tem um perfil profissional bom, a pessoa está atualizada no mercado. Essa pessoa que vem para cá, essa pessoa dificilmente vai ter problema com o emprego. Assim como todos esses anos. O problema é que o Canadá abriu tanto a questão da imigração, que veio tanta gente despreparada, e a pessoa despreparada, ela tem uma maior dificuldade de entrar no mercado de trabalho. E é o que a gente viu acontecer, não só com brasileiros. Às vezes a pessoa acha que não só com brasileiros, qualquer nacionalidade. Teve muita gente despreparada, ou tentando fazer jeitinho de chegar aqui como turista, sabe, não sei o que, e conseguir um emprego para ver se consegue. Então assim, por isso que você também teve um aumento. E é engraçado que você, normalmente, você vê isso muito, essas reclamações, esses comentários, na região do quê? De Toronto, na região de Ontário, que é o principal ponto de entrada das pessoas. É o principal ponto de entrada. Trabalho legal. De trabalho legal. Em construção. De refugiados. 85% das pessoas, dos refugiados praticamente ficam em Ontário. Então, você tem uma quantidade de pessoas despreparadas entrando no mercado de trabalho, tentando entrar no mercado de trabalho. Agora, para aquela pessoa que imigrou 5 anos atrás, aquele mesmo perfil que a pessoa sabia, não, eu preciso focar no meu inglês, eu preciso, a profissão, sabe, eu tô na área de TI, eu sou engenheiro, eu sou trabalhador técnico. Essas pessoas, o mercado praticamente não mudou. Você continua tendo um mercado bom, porque o mercado no Canadá, ele precisa de gente, precisa de pessoas com um perfil bom, pessoas com experiência boa, perfil com a pessoa que tem um idioma bom, sabe, que sabe se comunicar, sabe ir numa entrevista de emprego, sabe conversar, sabe navegar pelo mercado de trabalho. Então, isso daí não mudou. E o que mudou pode ter sido são alterações na parte de tecnologia, que a gente vê inteligência artificial entrando em alguns pontos, mas isso daí é qualquer país, é o mundo inteiro, sabe? No Brasil, né? É o desenvolvimento do mercado, o mercado amadurecendo, o mercado desenvolvendo, o mercado mudando, e isso acontece em qualquer lugar, sabe? Às vezes a pessoa acha que não, é o Canadá. Não, o mercado de trabalho ele está evoluindo, ele está mudando e a imigração ela segue o mercado de trabalho, sempre foi assim, né? A imigração ela tem que seguir a economia, né? Pelo menos sempre foi assim, agora mudou um pouco, né? Agora está seguindo mais uma politicagem, né? Caio, olha que o banco, o Canada Trust, falou nesse estudo, né, que mostra que o meio do Canadá vai crescer mais do que a média do Canadá. Dado o cenário favorável para o petróleo e outras commodities em 2024, é provável que o desempenho superior das regiões das pradarias, eu falei padaria, eu fiquei zoando você, das pradarias continue, ou seja, vai continuar crescendo a economia das pradarias canadenses, mantendo seus mercados de trabalho melhores do que o restante do Canadá. Isso não é a gente que está falando, é o Banco Canada Trust nesse estudo que a gente vai colocar o link na descrição.
Exatamente. Cara, agora um outro estatística interessante, estatísticas do Canadá a respeito de quais foram as profissões que mais deram visto de trabalho para estrangeiro. Sim. Então eles pegaram a estatística que pega 2018 a 2023. Em 5 anos, quais profissões mais cresceram, mais deram visto de trabalho para estrangeiro? Sim. Vamos lá? Vamos ver se você vai ficar surpreso, cara. Assim, o interessante desse dado é que no meio teve uma pandemia, né? No meio de 2018 e uma 2023 tem uma pandemia, é verdade. Yeah. E mesmo assim, a profissão que mais deu visto de trabalho, aquele visto que precisa de uma pesquisa de mercado, Sim. que eles chamam de LMIA, que é a sigla, né? Olha só, em 2018, cozinheiros. Em 2018, 3 mil cozinheiros conseguiram o visto de trabalho. Em 2023, 11.977, 12 mil praticamente. Ou seja, 279% de aumento de visto de trabalho para quem trabalha na parte de cozinha. Agora, eu quero ver isso em 2025. Você acha que vai dar um corte? Eu acho que vai. Ele vai dar uma reduzida? Eu acho que vai. Mas vai continuar crescendo, não vai crescer em quase 300%, porque mas vai ter um crescimento. Eu acho que esse é um dos principais pontos que precisam ser corrigidos na migração, é a parte do LMAE. Bom, a gente já deu a nossa opinião a respeito do LMAE nesses últimos vídeos, né? Esse último mês, os últimos anos a gente já comentou sobre Você isso. acha que o governo vai dar uma apertada e ver realmente se a pessoa ela tem qualificação para conseguir um visto de trabalho Eu aqui acho no Canadá? porque tem muita fraude com consultores de migração, empresas, que é tudo arranjado isso daí. Tem muita vaga e eu já vi com meus próprios olhos e ouvi com meus próprios vídeos esses casos que acontecem de fraude já. Se bem que tem gente assistindo e falando assim, pô, eu não sabia disso, eu não sabia que tinha esse tipo de fraude. No Canadá? Tem, né? Tem. Emprego arranjado já, assim, de que eles vendem emprego já, sabe, para a pessoa já vir trabalhar no Canadá. E isso aumentou muito. Na verdade, esse aumento que teve recentemente também tem a ver com isso, né? Foi devido a isso. E é aí que eu queria ver o Mark Miller dar uma de bravão. Dá uma de tigrão, Dá uma né? de tigrão. Porque ele é gatinho nessa parte, né? Às vezes ele é tigrão, às vezes ele é gatinho, né? Ó, outra profissão, supervisor do setor alimentício, cresceu 341% visto de trabalho para estrangeiro nos últimos 5 anos. Ó, me surpreendeu a profissão número 3. Trabalhadores no setor de piscicultura, ou seja, tem que ou estar lá em Vancouver ou em Halifax, né? Ou lá no Atlântico, né? Tem que estar no oceano, né? Ou artificial. Ou artificial no tanque, farming, né? Que é a maior parte hoje em dia, né? Eu acho que uma boa parte. Quando você compra salmão no supermercado, você acha que ele vem do oceano? Assim, a gente não come muito peixe aqui em casa, mas quando a gente compra, a gente fica atento com isso. É de aquário? Não, a gente não compra de farming, que ele chama, farm fish. Sabe por quê? A minha esposa conseguiu um visto de trabalho e migrou para o Canadá através de uma empresa nessa parte de piscicultura. E olha só, a empresa fica numa ilha no Pacífico canadense e ela vende sable fish, chama sable fish, o nome do peixe, né? Eu não sei como que é em português. E sabe o que é? Um dia eu fui ajudar, dar uma força lá, que ela estava precisando de uma ajuda, né? Que eles vão ter um evento para captar mais investidor. Sim. E eu fui lá ajudar no buffet, né? Isso daí no começo, a gente tá falando de quase 20 anos atrás, né? E aí ela falou assim, você quer alimentar os peixes? Eu achei que eu ia no oceano, né? E a gente ia pegar um barco e ia jogar comida no oceano. Não, era uma piscina. Então você compra sable fish do canadense, você acha que você está comprando do oceano, é numa piscina. Não, mas aqui ainda acha, por exemplo, quando a gente come no Costco, você ainda acha bastante assim que chamam, né, do wild cat, né? Ou que foi pego no oceano. A gente não compra de... Sabe o que é interessante, Caio? A piscina era circular, os peixes eles ficam nadando como se fosse assim, circular. Eles ficam nadando sem parar circular. Você pega um pouco de ração, eu lembro, só de você mostrar, os peixes param de circular e ficam abrindo a boca no meio da piscina. E eu achei divertido. Aí você dá o peixe, aí todos comem. Então, bom, essa parte de piscicultura, que pelo jeito não precisa ser do lado do mar. Não precisa. Pelo jeito pode ser, né? No meio do Canadá. Né? Você só precisa de um peixe alfa no meio. Sim, assim, reprodutor. Quando morreu o peixe reprodutor, tem um nome lá, esqueci o nome. Foi assim como se a empresa tivesse acabado. Morreu o alfa peixe. Eu falei, o que é alfa peixe? Pra mim, todo peixe era beta, né? Beta. Trocadilho, mano. Cuidadores é outra profissão que cresceu 15%. Cuidadores aqui no Canadá, em 5 anos, cresceu 15% visto para estudante. Restaurante... Trabalho, né? Visto de trabalho, desculpa, Caio. Visto de trabalho.
Aí você tem ajudante de construção, 4% de aumento, setor de limpeza, 1%, e o setor administrativo cresceu 1% visto de trabalho. Sim. Quer dizer, essas são todas as profissões que mais empregaram estrangeiro nos últimos 5 anos aqui no Canadá. E essas profissões, o que a gente vê hoje em dia, assim, até um motivo que eu quero ver o que vai acontecer nos próximos anos, porque deu uma saturada, o próprio governo sabe disso, é por isso que também a gente está tendo, tirando a parte de francês, por isso que a gente está tendo no Express Entry chamadas específicas por profissão, que eu acho que é o ideal. Talvez uma das coisas que eles acertaram, esse governo, uma das poucas coisas que eles acertaram na parte de imigração foi ter no Express Entry chamadas específicas por profissão. Mas chamou também muito francês ao mesmo tempo, né? Eles não conseguem fazer nada 100% certo. Sim, Você já percebeu isso? Quando eles acertam um negócio é porque eles vão errar em alguma outra coisa. Muito maior, muito né? mais. É uma coisa assim desesperadora. Né? Ainda bem que tá chegando no fim esse governo, né, cara? Então, assim, deixa eu bater na madeira. Que é bom para você. Você que tá vindo pro Canadá, o Canadá vai entrar num novo ciclo econômico, político a partir de 2026. Então, eu tô curioso para ver essa questão dessas permissão de trabalho, o que vai acontecer. O governo ele tem que dar uma ajustada nisso. É até assim, essa lista, ajudante de construção, de cozinha, né? Você pega setor de limpeza, administrativo, foi uma das que a gente mais cresceu nesses últimos anos. Eu nem diria que mais cresceu, mas assim, desses dados aqui. Se eu tivesse que vir para o Canadá, eu não usaria essa lista como referência. Falaria assim, você quer saber? Então deixa eu ir para esse... Não, eu tentaria... Uma coisa mais qualificada. Uma coisa mais qualificada. Ou na parte de TI, engenharias, trabalhadores técnicos, área de saúde. Eu não ficaria com essa lista na cabeça, não. Porque numa reestruturação da imigração, num corte de cota, essas profissões são as primeiras a ficarem de fora. Né? E num mercado que às vezes, se o mercado satura, ele vai saturar normalmente nesse tipo de coisa. E é lógico, como sempre, isso vai depender de região. Você tem regiões do Canadá que as pessoas que... interior do Canadá, que as pessoas não querem ir. Imigrantes, porque a verdade é a seguinte, a maior parte dos imigrantes eles querem ir para os grandes centros. Muvuca. Ou Toronto, Muvuca. Vancouver, agora Calgary. O interior do Canadá ainda tem muita demanda até por essas profissões. Né? Então, vamos ver. Assim, fechando esse podcast, então o Canadá vale a pena em 2025? Imigração vai continuar alta, tá alta agora, economia vai continuar crescendo. O Canadá é um dos países mais ricos do mundo, mas você precisa de uma estratégia para você no seu plano Canadá. Eu acho que a estratégia, como as coisas estão mudando, é muito importante que você tenha uma estratégia, como o Caio falou, de procurar determinados empregos, de fazer determinada faculdade, a nossa própria orientação, de você seguir o nosso podcast e ficar sempre por dentro do que está acontecendo. Qualquer mudança que acontece na imigração, a gente comenta aqui no podcast, e principalmente para você que já é o nosso cliente, faz parte da área VIP, participa das nossas mentorias. A mentoria ela direciona todo mundo, né? A gente conversa com os nossos clientes na mentoria e dá uma direção para o plano Canadá tem deles. Tem gente que acha na mentoria, vocês vão ficar conversando mais negócio de imigração. Não, em mentoria a gente pega caso a caso, a gente chama a pessoa descreve, a gente vai lá e ajuda a pessoa nos problemas que ela está tendo, a definir um plano melhor. E a gente vai fazendo isso. A mentoria às vezes dura 2 horas. Acho que a última tinha durado mais de 2 horas. 2 horas e meia. 2 horas e meia. Sabe? Foi o Titanic, dá pra ser o Titanic, cara. Quinzenal. A gente faz isso quinzenal o quê? Pra você tá sempre fazendo esses micro ajustes no seu plano Canadá. Porque é muito mais fácil você fazer isso, você ter esse acompanhamento e você vai vendo casos de outras pessoas com profissão semelhante à sua, não sei o quê, do que você do nada precisar fazer, nossa, o meu plano do Canadá agora vai virar de ponta cabeça. Não, se você faz parte você participa com a gente das mentorias, você vai estar sempre no caminho certo e fazendo esses ajustes para você executar o seu plano Canadá. Porque a maior parte das pessoas que desistem do Plano Canadá são aquelas que desistem antes de começar o Plano Canadá ou desistem quando aparece uma primeira mudança ou dificuldade no Plano Canadá. E esse é o nosso trabalho de 20 anos, é orientar a pessoa, manter a pessoa no trilho do Plano Canadá. A gente ajudou centenas de famílias a vir aqui para o Canadá. Haja vista o nosso network. Se você entra na área VIP, se você entra na comunidade da área VIP, que tem mais de 15 mil pessoas, ou no nosso network exclusivo da área VIP, você vê a quantidade de pessoas
clientes nossos que já estão estudando, trabalhando ou vivendo de forma permanente aqui no Canadá. Então, se você faz parte da área VIP, não deixa de participar da mentoria, não deixa de participar da rede social, entre em contato. Você está indo para uma determinada cidade no interior do Canadá, certamente tem algum cliente da área VIP também indo, e você, na nossa network, você pode filtrar, entrar em contato, trocar informação. Ou eu estou indo para o Canadá, eu quero conversar com pessoas que são da mesma profissão que a minha, vão trabalhar na mesma profissão. A gente tem centenas de clientes. Você vai encontrar dezenas, dependendo da sua profissão, você vai encontrar dezenas de clientes na sua profissão que você pode entrar em contato. Tem a comunidade da área VIP com a nossa consultora de imigração, tirando dúvidas técnicas. Na comunidade não é só dúvida técnica de imigração, tem relatos de sucesso, uma dúvida pontual. Às vezes até o pessoal posta, liberou um emprego na minha empresa. A pessoa posta lá, em primeira mão a pessoa fica sabendo. Outro dia eu vi uma pessoa que estava passando o apartamento, a pessoa estava saindo de Ottawa, ela falou assim, tem alguém aqui que quer pegar o meu aluguel, né? Tem um contrato aí de 1 ano, alguém aqui quer pegar... Na comunidade também. Então é moradia, é emprego, é imigração, tudo é debatido na nossa comunidade secreta da área VIP. Se você tem interesse em participar, se você ainda não participa, não é nosso cliente, entre agora em irmãosprezia.com/, olha que fácil, irmãosprezia.com/VIP. E aí você vai entrar para a lista de espera para poder entrar para a próxima turma da área VIP. Cara, eu acho que o podcast chegou ao final. Posso terminar com esse comentário aqui? Sim, pode. Comentário Gianelli22. Saudações, irmãos. No meio de tantos clickbaits relacionados ao Canadá, como o Canadá não quer brasileiros, o Canadá não é mais seguro. Acabou o Canadá o Canadá não é mais o mesmo. O conteúdo de vocês vem como uma fonte de esperança e sempre termina o vídeo renovado e com a certeza de que o Plano Canadá é o caminho. Sigo em busca de um college fora dos grandes centros para realizar meu curso técnico em minha área de formação eletrônica e engenharia elétrica. Obrigado e abraço a todos. Sabe o que é interessante, Caio? Eu acho assim, se a pessoa fala assim, não desisti do Plano Canadá, eu não vou mais pro Canadá. Desisti. Para mim, o Canadá não vai dar. Só que eu tô indo para a Austrália. Ou eu consigo um emprego nos Estados Unidos, eu estou indo trabalhar nos Estados Unidos. Para esse pessoal, parabéns, excelente. A gente também adora os Estados Unidos, a gente adora a Austrália, adora a Nova Zelândia. Excelente opção. Você tirou o Canadá do seu plano e foi para um desses países. Agora, se você está falando assim, desistido por um Canadá porque assistiu um vídeo clickbait no YouTube, que são esses vídeos clickbait que na verdade eles falam do aspecto negativo de alguma coisa está acontecendo aqui no Canadá, só que ele fala assim, fica no Brasil. Fica no Brasilis, não vem para o Canadá. Se você está desistindo do Plano Canadá e ficando no Brasil, aí eu acho complicado. Sabe, as pessoas que falam assim, eu não acho que o Canadá não vale mais a pena. Se o Canadá não vale mais a pena, você vai para onde? Para Marte? Você vai pegar o foguete do Elon Musk, você vai para Marte? Porque se o Canadá, a gente mostrou dados aqui, o Canadá é um dos países que mais vai crescer e expandir nos próximos anos. Se o Canadá não vale mais a pena, vale a pena o quê? Sabe que eu vou montar uma cabana, vou montar um bunker no interior do Brasil e ninguém vai ficar sabendo, eu vou morar dentro do bunker. Só se for isso, né, cara? Eu acho que o maior que a gente viu, o maior erro que a gente viu nesses aí, eu diria que esses últimos 2 anos, né, desse tipo de clickbait, uma coisa é você comparar o Canadá com ou com os Estados Unidos ou com a Austrália, né? Todos esses países você vai encontrar, inclusive todos esses clickbaits, o mesmo modelo eles também fazem para a Austrália, também fazem para os Estados Unidos. Com o mesmo título. Já vi, inclusive, a mesma coisa para o Japão. Sabe? Então, assim, virou um modelo de clickbait para fazer. Uma coisa é você comparar. Agora, você falar assim, não, eu não vou mais pro Canadá porque não há uma diferença grande mais entre o Canadá e o Brasil, aí muito fora da realidade. Aí eu acho que você precisa de uma ajuda que vai além... Sabe o que você precisa? Sabe o que você precisa? Comprar uma passagem e vir aqui conhecer o Canadá. É isso que você precisa. Porque só uma viagem exploratória às vezes convence determinadas pessoas. Porque se você ficar só no Brasil, você nunca saiu do Brasil, você ficar vendo esses vídeos clickbaits, que conclusão que você vai tirar? Então eu vou ficar no Brasil. Boa sorte. Boa sorte, né? Não, eu vou pro Panamá. Eu não conheço ninguém que mora no Panamá, mas uma quantidade de vídeo falando que o Panamá é excelente, que o Uruguai é excelente. Se bem que o Uruguai é um lugar legal, né? Eu acho que eu moraria no Uruguai. Eu moraria também no Uruguai. Eu não iria pro Canadá mais, eu iria pro Uruguai. Não, eu iria pro Canadá. Não, brincadeira. Mas eu acabei de voltar de uma viagem assim, maravilhosa. Maravilhoso. Não tenho o que falar. O Canadá é lindo. Então é isso, pessoal. A gente gostaria de agradecer a todo mundo. Comente abaixo. Escreva o que você acha de
de tudo isso que a gente falou, plano Canadá, plano Austrália, plano Estados Unidos, plano Brasil. Meu plano é Brasil. Eu desisti do plano Canadá para abraçar o plano Brasil. Comente abaixo, a gente quer saber sua opinião sobre esses temas polêmicos. Então isso, eu não sei exatamente quando que esse podcast vai entrar, porque o Guilherme está saindo de viagem também. Eu vou ficar uma semana de férias. O Guilherme vai ficar também uma semana interior de férias. Do Canadá, que é o melhor, que é o melhor lugar do mundo. Interior do Canadá é o melhor lugar do mundo. Eu vou lá visitar você. Vai mesmo? Vou. Você vai levar... Eu ia falar, leva cerveja, mas eu não bebo mais. Você viu que é automático? É automático. São 3 décadas falando leva cerveja. Não precisa levar nada. Não vou levar. Eu não bebo. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo. Tchau, tchau.